Olá, amigos empresários. Eu sou Gessé Menezes, da DGN, e estou com a Denise Nabissa para responder as principais dúvidas dos nossos clientes, que são do nicho de bares, restaurantes e também lanchonetes. Denise, muito obrigado por estar aqui, por responder as dúvidas dos nossos clientes, e já vou direto ao ponto. E a principal dúvida dos nossos clientes é como eu faço para vender mais para o meu cliente que já está ali no meu restaurante? Isso é ótimo, porque a gente já atraiu o nosso cliente para dentro de casa. Então, se interessar por vender mais para quem está dentro de casa é a melhor oportunidade para você aumentar sua receita e seu lucro. O que nós podemos fazer? Tem diversas alternativas, tá? E uma delas é oferecer ali uma entrada, fazer a leitura do seu cliente que está lá dentro e oferecer ali os upgrades que a gente pode ter, o chamado upsell, por exemplo, dentro do segmento do restaurante. Então, se a pessoa fez o pedido ali para você de uma cerveja, mas você percebe que o prato que ele pediu seria ótimo para fazer acompanhamento de um vinho que custa R$150, ao invés da cerveja, que ainda que seja uma cerveja diferenciada que custe R$30, R$40, por que não oferecer esse vinho? Eu, Denise, desculpa te interromper, eu sou a pessoa que chega, se eu peço o prato principal, muitas vezes não peço uma entrada, e o garçom me oferece uma entrada, eu vou nessa entrada, eu aceito essa sugestão. E com relação ao vinho, né, ou algo a mais ali que você está falando, é fundamental, principalmente quando o garçom fala para mim, conta toda uma trajetória daquele vinho, da uva. Isso tem muito a ver com a experiência, né? E eu sou essa pessoa que aceita muita indicação. Exatamente. A experiência faz todo sentido. Você mesmo coloca que quando alguém oferece para você a entrada, ainda que você não tenha pedido, normalmente você vai aceitar. E isso ocorre com 37% das pessoas que estão dentro do restaurante. Então, por isso é importante o treinamento dos garçons para oferecer isso. Denise, uma das perguntas também que a gente mais recebeu é em relação a como fazer que o meu garçom oferte produtos adicionais. Um prato diferenciado, uma entrada, como que eu faço isso? Como que eu posso enfatizar nele? Treinamento. O seu garçom precisa conhecer o seu cardápio. Ele precisa saber como que é feito, quais os produtos. Incentive ele a oferecer os produtos do cardápio. E no final, ele também vai ficar feliz, porque o percentual lá da gorjeta, dos 10%, vai agregar no bolso dele. Então faça esse treinamento e incentive a isso. Ofereça produtos, conheça o cardápio. Os seus garçons, eles precisam conhecer o cardápio. E todo mundo do seu restaurante, todo mundo do seu salão precisa conhecer o seu cardápio. Então, antes mesmo de colocar ele ali na linha de frente, dentro do salão, dê um treinamento, faça ele conhecer o seu cardápio. Isso é extremamente importante e vai dar muito resultado no final do mês. Outra dúvida que os nossos clientes perguntam, né, é como atrair mais cliente para o meu restaurante, para o meu negócio. Você tinha comentado sobre a indicação que as pessoas fazem e que você gosta ali desse processo de indicação. Além da gente conseguir atrair através de redes sociais, indicações, a gente também consegue fidelizar esse cliente a voltar através das suas experiências. Então, quando a experiência que eu falo é a jornada inteira do cliente, desde o momento que ele se aciona até o momento que ele vai pagar aquela conta. Então pensa que mentalmente as pessoas são conduzidas a gravar momentos ápices de bem-estar dentro daquele local e o último local. Vou te dar um exemplo aqui do Uber. O Uber, quando você vai sair ali do Uber, ele te agradece, faz aquele momento ali mais descontraído, mais alegre, oferece um bom dia, mas porque você vai dar a nota ali para ele no final. E você vai lembrar de qual momento? O momento que ele te deu a despedida. Então você vai dar ali 5 estrelas pelo último momento dele. Isso é uma questão mental do ser humano. Então por que não oferecer essa trajetória, esse ápice dele de algum momento bacana, como por exemplo, falar a história do vinho, oferecer um vinho para ele, contar a história daquele vinho, mas também você ali no momento de dar a conta para ele fazer o pagamento, será algo atrativo, será algo legal. O garçom, é o momento que ele está recebendo, é o momento que ele tem que chegar alegre, descontraído, ir com a pessoa até a porta, por que não oferecer esses momentos para ele poder, talvez ali, te dar uma avaliação boa no Google Meu Negócio, que vai atrair mais pessoas. É verdade, porque no momento de pagar a conta, né, eu até brinco, ai garçom, por favor, traz a dolorosa. E isso tudo faz com que a experiência seja
muito positiva e satisfatória, e assim a gente consegue atrair mais clientes, realmente, não só através das redes sociais, né, mas através de uma prestação de um excelente atendimento. Exatamente. Denise, e outra dúvida que os nossos clientes perguntam é em relação ao delivery. Se isso ajuda ou atrapalha o lucro do meu negócio. É importante a gente entender que tudo é estratégico, toda receita, todo rendimento que vem, por que não, é super bem-vindo. Mas precisa ser feito através de planejamento, tem que ser algo atrativo. Um exemplo de venda pelo iFood, pelo delivery. O iFood, ele tem uma taxa muito alta, ele tem taxas maiores do que outras quando você está vendendo ali. Então é interessante você avaliar quais são essas taxas, porque não necessariamente você vai aplicar o mesmo valor que você vende no seu salão do produto, do seu cardápio, para o que você está vendendo no iFood. Então, o delivery eu acho interessante porque é um atrativo, é uma renda adicional. Hoje muitas pessoas pedem através dos deliveries, mas tem que fazer de forma estratégica. Conhecer o seu CMV, que é o custo ali que eu estou gerando para aquela venda. Então, qual que é o cardápio? O que eu quero atrair ali para o meu cliente? Ainda baseado no que você falou sobre o CMV, muitos dos nossos clientes trazem uma situação de estou vendendo bem, mas o dinheiro não sobra. Onde está o erro? Gessé, esse é um ponto extremamente importante, porque não necessariamente o meu faturamento é o meu lucro. E quem não tem o conhecimento, essa gestão, pode estar se deslumbrando pela receita, por muito dinheiro entrando, só que não necessariamente isso significa o lucro, significa dinheiro ali no seu caixa sobrando para retiradas, por exemplo, dos sócios, que é onde eles querem ver tudo isso. Nesse ponto, é extremamente importante você conhecer o seu cardápio e fazer ele planejado de forma estratégica para você conseguir mensurar e oferecer os produtos que têm a maior margem de lucro e não necessariamente são os produtos que têm o maior valor de cardápio. Então, nesse ponto, por exemplo, a gente pode criar um cardápio chamativo, atrativo, onde você vai destacar os produtos que você tem a sua maior margem de lucro e não necessariamente de venda. Então, Denise, eu tenho um produto que é um produto de entrada, mas que ele não me gera lucro. Então, o que nós vamos fazer? No momento que a gente falou do upsell, de oferecer coisas adicionais, nós vamos oferecer os produtos que têm a maior margem de lucro. Isso faz total diferença no planejamento de um restaurante e faz ele ver maior retorno ali do seu investimento de capital investido. Denise, dá uma dica para os nossos clientes com relação a bom controle de custos e precificação. Quando a gente fala de precificação, controle de custos, a gente pode utilizar através de controle de planilhas ou mesmo de softwares que vão fazer isso. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático e que eu gosto de brincar muito, que é, quando a gente fala de controle de estoque, normalmente o dono do restaurante chega lá na cozinha e fala para o chefe da cozinha: o que eu preciso comprar aí? O que tá faltando? O chefe de cozinha vai falar para ele: falta isso, falta aquilo, mas ali na questão da expertise do chefe. Mas quando a gente fala de estoque ou mesmo desperdício, a gente precisa conseguir mensurar isso, porque quando a gente faz muita compra, é dinheiro que está sendo estocado e não está sendo ali girado dentro do seu caixa. Pensando nisso, a gente precisa ver o quanto que a gente entra, quanto que de produto que saiu e quanto que eu preciso comprar, quanto que eu vou girar durante a semana. Normalmente os restaurantes, eles trabalham ali de forma linear, com exceção de feriados, algum dia atípico, mas normalmente é linear ali a venda dele, ou seja, ele consegue mensurar quanto que ele vai ter de venda de cada produto. E se ele tem o valor de entrada, a quantidade de saída, ele sabe exatamente quanto que ele vai comprar. Se você vai fazer isso através de uma planilha ou através de um software, você tem total condição de fazer esse tipo de compra e fazer esse controle do seu estoque ou mesmo do seu custo. E precificação. Precificação você pode fazer através de receituários do seu produto. Então, Denise, eu tenho um prato específico. Para esse produto, o que eu utilizo? Quantas gramas de cada produto eu utilizo? Crie receitas. Quando você cria receitas e prontuários para aquele seu produto, você consegue mensurar muito melhor a precificação e qual é a margem de lucro que você deseja ter. Se, por exemplo, 20%, eu desejo ter 20% sobre aquilo. Então, você vai conseguir mensurar qual que é o seu custo e qual que é o seu lucro, dependendo do percentual que você deseja. Aquela questão que, eu vou utilizar o preço que o meu vizinho está utilizando, que o restaurante do lado está utilizando, não funciona. Por quê? Muitas vezes você pode utilizar produtos de maior qualidade, com maior preço,
e isso não vai resultar na mesma margem de lucro que o seu vizinho tem. Então, aí estão algumas pegadinhas do porquê que a gente não pode simplesmente copiar os valores de cardápio do nosso concorrente. É aquela velha máxima, né? Nossa, eu comi uma parmegiana em um lugar que foi incrível e em outro lugar também não foi tão satisfatório assim. Às vezes a qualidade da carne, do molho, enfim, de toda a receita como um todo faz essa diferença e o preço, obviamente, não vai poder ser igual por questões de estratégica e lucro, né? Exatamente. Ô, Denise, agora me fala uma coisa. Como que uma empresa de contabilidade especializada nesse segmento pode contribuir com os clientes de forma em geral? Gessé, faz toda a diferença quando você tem uma contabilidade especializada para te apoiar. Vou te dar um exemplo de alguns clientes nossos, tá? O primeiro deles é: Denise, eu quero fazer a reforma do banheiro aqui do restaurante. Vou pedir um empréstimo. Era essa a ideia quando ele chegou pra gente. Pensando no planejamento dele, pensando ali nos números deles, nós fizemos um planejamento onde nós aumentamos R$1 no valor da água. E nós mensuramos isso. Quanto que ele estava vendendo de água para nós fazermos um acompanhamento, se ia se manter ali a mesma quantidade de vendas, saídas, para não ter impacto, se o cliente estava sentindo essa diferença ou não. Primeira impressão foi o sócio colocando: não, Denise, mas vai ficar muito caro essa água. Estou aumentando, tá diferente esse valor da água dos meus concorrentes aqui da mesma rua. Quando nós fizemos isso, na mensuração, nenhum cliente deixou de comprar água pelo aumento do R$1, tá? Só que isso, consequentemente, resultou que em 3 meses ele tinha o dinheiro suficiente para fazer a reforma do banheiro dele sem precisar pegar empréstimo, por exemplo. Então faz toda a diferença quando a gente fala de uma contabilidade que conhece o seu negócio, conhece o seu nicho e conhece sua operação, além da contabilidade tradicional, além das entregas de obrigações acessórias de uma forma ali mais completa. Denise, que incrível, né? Isso mostra o quanto estamos preparados para atender os nossos clientes e os nossos parceiros, porque é fundamental a gente ser como um parceiro estratégico, né? Não é só a contabilidade tradicional, é enxergar além dos números, é enxergar que o meu cliente vai ter um aumento no faturamento se ele pensar no cardápio, se ele pensar nas estratégias, se ele pensar na experiência do cliente como um todo. E para a gente finalizar, as principais dúvidas dos nossos clientes como faço para fidelizar o cliente que já veio? Gessé, nós temos diversas opções. Uma delas é criar cashback, ou seja, a pessoa consumiu hoje com você, ela tem um retorno ali, um valor que ela pode utilizar na próxima visita dela. Você, quando faz um cadastro ali de um cliente seu, você pode oferecer para ele um desconto no mês de aniversário, por exemplo. Isso fideliza e faz ele retornar para dentro de casa. Criar experiências, ofertas. Essas experiências e ofertas faz com que ele volte, porque cada vez que ele volta, ele vai ter uma experiência diferente. Então, por exemplo, treinar ali os seus garçons para oferecer esse tipo de experiência. Então, trazer ali que, eu tenho um cardápio novo, você quer experimentar? Nós fizemos esse prato aqui diferente agora. Contar a história daqueles produtos fideliza para que a pessoa sempre tenha curiosidade de voltar, sabendo que ela vai ter uma experiência diferente junto com você no seu restaurante. Isso pode criar, sim, a fidelização desse cliente. Denise, é incrível todas as dicas que você trouxe, né? A gente pensou em responder somente 5 perguntas ali, mas a gente sabe que no decorrer surgem muitas perguntas e a gente vai encaminhando para várias estratégias que a gente pode trazer ali no restaurante, destacando as principais, né, que você trouxe ali. Oferecer um produto adicional, um serviço adicional, oferecer um produto de ticket médio maior, desde que a estratégia dele traga maior lucro para o negócio. Você falou sobre fazer ofertas, sobre fazer combos também. Isso é muito atrativo para o cliente também, para o restaurante, porque atrai mais cliente, além das redes sociais, né, que a gente falou, e das indicações também. O que foi falado também é contratar uma contabilidade que seja especializada no seu negócio, porque isso vai te ajudar a ter uma visão estratégica, além de números, né, como uma visão ampla e geral de experiência do cliente, cardápio, ambientalização, se vai ter música ao vivo, se não vai ter, como que eu posso atrair mais esses clientes? A contabilidade especializada, ela vai ajudar nisso tudo. Para finalizar, falamos sobre experiência de compra do nosso cliente, a experiência que ele vai estar ali recebendo do nosso garçom, do nosso maître, enfim, de tudo aquilo que a gente pode oferecer desde a entrada dele até o pagamento da conta. Exatamente. E, pessoal, caso vocês tenham mais dúvidas referente a como aumentar o faturamento do seu negócio,
não deixe de mandar pra gente. Vocês podem mandar aqui no chat, aqui na caixinha de mensagens do YouTube, pode chamar a gente lá no Instagram, que a gente tá a postos para atender vocês, tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, a gente presta um serviço de assessoria contábil de 45 minutos, totalmente gratuito, para tirar diversas dúvidas e apresentar os nossos serviços para você, para a sua empresa, para ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio, para ajudar a regularizar o seu negócio e, como de costume, tirar todas as suas dúvidas e mostrar que estamos aqui para te ajudar. Uma dica super importante que faz toda a diferença. Para quem está pensando em aumentar ali as suas vendas, o seu lucro dentro do seu restaurante, faz muita diferença quando você pega um item do seu cardápio e torna ele o ícone do seu restaurante. Ou seja, a pessoa vai para o seu restaurante pensando naquele prato específico. Nós temos diversas experiências com restaurantes que criam ícones e faz muita diferença, pois as pessoas vão atrás do seu restaurante para ter essa experiência, para conseguirem experimentar esse ícone. Então foquem em um produto de vocês e tragam ali essa experiência para o seu cliente através de um item. Façam ali a precificação, margem de lucro, iniciando por um ícone, que vocês vão ver que já vai fazer muita diferença para o seu negócio. É isso, pessoal. Agradecemos vocês por nos acompanhar até aqui. Te esperamos no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para continuar recebendo todos os nossos vídeos e nossos conteúdos aqui no YouTube. Te vemos no próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!